Para o carro, Fátima gritou. Exijo que pares este carro imediatamente. O grito estridente da minha sogra ecoou no meu peito, fazendo-me estremecer. O carro travou bruscamente, atirando-me para a frente. Fátima virou-se do banco do passageiro, com o rosto enrugado contorcido de raiva. Vou perguntar pela última vez. Vais dar-me o teu cartão multibanco ou não? Ganhas 1.500 euros por mês e escondes o dinheiro. Queres armar-te em rica? Foi assim que os teus pais te educaram? Eu estava encolhida no banco de trás. Respirei fundo, tentando engolir o nó amargo na garganta, e respondi com uma voz afiada. Não meta os meus pais nisto, Fátima. Já lhe disse centenas de vezes. O meu cartão de salário fica comigo. Todos os meses lhe dou dinheiro para as compras e despesas. Não falta um único cêntimo. E quanto à prestação do crédito da casa, à luz, à água e ao condomínio, se não for eu a pagar, quem paga? Se ficar com todo o meu salário, vamos viver do ar? Atreves-te a responder-me? Fátima arregalou os olhos, com as veias do pescoço a saltar de raiva. Bateu com força no tablier. A casa é do Rui. Se casaste e vieste para esta família, o teu dinheiro também é desta família. Mulheres mal saídas da casca a exigirem independência financeira. Vejam só, o salário de 800 euros do Rui já está guardado comigo. Agora dá-me o teu cartão para eu juntar tudo. Quando houver uma doença, temos com que nos governar. Conheço muito bem a tua mania de gastar dinheiro à toa. A minha paciência quebrou-se oficialmente. A frustração acumulada durante 3 anos subiu-me à cabeça. Inclinei-me para a frente, sem qualquer reserva. Fala muito bem, não é? Paguei 70% da entrada daquela casa com as minhas poupanças. Os meus pais, com pena de me verem trabalhar tanto, ainda retiraram 20.000 euros das suas poupanças de reforma para nos ajudar. Já o dinheiro do Rui, a senhora guarda tudo. Não sobra um cêntimo. No mês passado, dei-lhe 500 euros para as despesas da casa. A senhora diz que poupa, mas foi secretamente atirar o dinheiro para o jogo ilegal para pagar as dívidas do Tiago. Tem tanta pena do seu filho mais novo que obrigou a família toda a comer sopa rala durante meia quinzena. E agora exige o meu cartão de salário para sustentar aquele calaceiro do meu cunhado. Quer sugar-me o sangue todo até ficar satisfeita? Atreves-te a difamar-me? Difamar o Tiago? Atingida no ponto fraco, Fátima atrapalhou-se e passou a uma raiva extrema. Lançou-se para trás e deu-me uma estalada de raspão no ombro que me deixou a doer. Rui, estás a ver a tua mulher? Criaste uma víbora no seio para ela pisar a tua própria mãe desta maneira? Segurei o ombro e olhei em busca de ajuda para o homem que estava sentado, paralisado, no banco do condutor. 3 anos antes, Rui tinha se ajoelhado a meus pés, jurando proteger-me para toda a vida. Rui, vais deixar que ela fale assim comigo? Fátima exigiu. Rui resmungou, sem coragem para me olhar nos olhos, com um tom cobarde e cínico. O dinheiro que a mãe guarda também é para nós. Não perdemos nada. Se és mulher e nora, não podes simplesmente engolir o orgulho e calar-te. Dá-lhe o cartão para acalmar as coisas. Ou queres fazer um escândalo à meio da noite para toda a gente se rir de nós? Uma mulher casada não deve ser tão calculista. Eu ri-me. Uma risada amarga ecoou no interior abafado do carro. As palavras dele foram como milhares de agulhas espetadas no meu coração. Ainda não engoli o suficiente nestes anos todos. Sou gerente de um supermercado. Fico de pé das 7 da manhã às 9 da noite para ganhar um dinheiro honesto. Tu sais de manhã, voltas à noite, fazes o teu trabalhinho fácil de administrativo, entregas o salário todo à tua mãe e voltas para casa para te deitares no sofá à espera que eu te sirva. És tão cobarde que não consegues proteger a tua mulher e ainda te juntas a ela para me extorquir? Não dou o cartão. Custe o que custar. Não dou. Se não dás, põe-te na alheta. Fátima gritou até ficar rouca. Se não dás, nunca mais pões os pés naquela casa. Expulsa. Rui, abre a porta e deita-a para a rua. Deixa-a morrer de frio para ver se aquela atitude arrogante tem cura. Fiquei estupefacta. Estávamos numa estrada nacional escura como o breu. Não havia uma única casa por perto, nem vivalma. Vais mesmo expulsar-me do carro à meio da noite? Olhei fixamente para o Rui, na esperança de encontrar o último pingo de consciência de um marido. Mas não. Rui olhou para a mãe, que fingia falta de ar com a mão no peito,
e virou-se para mim irritado. É culpa da tua teimosia. Sai do carro, a menos que deixes de ser egoísta e des o cartão, vais ter de ir a pé para refletir. Dito isto, inclinou-se e destrancou a porta do meu lado, abrindo-a de rompante. O vento noturno entrou, gelando-me até aos ossos. Fátima não hesitou e empurrou-me o ombro com uma força brutal. Desequilibrada, caí para fora do carro, a minha carteira voou para o asfalto e os meus joelhos bateram no chão duro e áspero, provocando uma dor aguda. A porta do carro bateu com estrondo, sem um pingo de humanidade. O vidro desceu e ouviu-se o último grito de Fátima. Quando voltares a rastejar, prepara o cartão de salário, sua cabra. Imediatamente o carro acelerou, levantando uma nuvem de poeira e deixando-me desamparada na escuridão espessa. Levantei-me a cambalear, apanhei a carteira, abracei-a ao peito e tremi incontrolavelmente. Vestia apenas um pijama de seda fino e os meus pés descalços tocavam diretamente no alcatrão frio e áspero. Não chorei. Quando uma pessoa é levada ao limite da frustração, as lágrimas tornam-se redundantes. De pé, com o orvalho gelado a bater-me no rosto, lembrei-me do dia do meu casamento, do olhar orgulhoso do meu pai Carlos e da minha mãe Maria ao entregarem a filha à família do marido, e depois olhei para o meu estado miserável. Durante 3 anos, vivi de uma submissão humilde, esgotando a minha alma em troca da palavra família. Sustentei a casa, cuidei das refeições e do sono. Trabalhei que nem uma escrava para ganhar 1.500 euros por mês para manter um lar falso. Acreditei cegamente na moralidade de seguir o marido e suportar tudo por respeito. Mas, no fim, o que recebi foi uma exploração descarada e a crueldade de pessoas que se dizem família. Consideravam-me uma máquina de fazer dinheiro, uma marioneta para manipular. Sugaram o meu trabalho, desgastaram a minha dignidade, e quando não conseguiram roubar os meus últimos tostões, juntaram-se para me atirar à rua como um saco de lixo. Sob a luz amarela e baça dos candeeiros da estrada, os meus pés descalços começaram a sangrar ao pisar em pequenas pedras. A dor física subiu ao meu cérebro, mas tornou a minha mente mais clara e lúcida do que nunca. O último pingo de afeto conjugal tinha sido esmagado pelas rodas daquele carro. A estúpida submissão da Teresa morreu naquela estrada gelada. Apertei o cartão multibanco rígido dentro da carteira. A partir de amanhã, irei exigir de volta cada cêntimo do meu suor e lágrimas, recuperar a minha casa e a minha própria dignidade. A melhor vingança não é gritar ou chorar, mas usar a lei e a firmeza para fazer com que aqueles que me desprezaram paguem um preço alto pela sua traição. Respirei fundo o ar úmido do orvalho e das ervas daninhas, apertei a alça da carteira, cerrei os dentes e dei os primeiros passos em direção à tênue luz da cidade. A estrada nacional, ao amanhecer, era longa e deserta como um cemitério gigante. Nem uma alma, nem um alpendre para me abrigar, apenas o som do vento a uivar nas ervas altas e a luz amarela dos candeeiros a bater no asfalto irregular. Continuei a andar, sem expressão, mas cheia de determinação. Sob os meus pés, as pedras ásperas cortavam-me a pele. Os pés descalços e ensanguentados doíam até a alma a cada passo, mas essa dor era a única coisa que me mantinha ligada à realidade. Toquei na minha carteira fina, o único bem que consegui trazer. O cartão multibanco lá dentro estava gelado, mas serviu de faísca para acender a minha revolta. O frio do orvalho começou a penetrar nos ossos. O pijama de seda colava-se ao meu corpo que tremia sem parar. Parei a tremer e tirei o telemóvel na esperança de pedir ajuda, mas o destino parecia querer brincar comigo. O ecrã piscou com 10% de bateria e desligou-se. A temperatura baixa e a bateria velha tinham sugado a minha última esperança. O ecrã escuro refletia o meu rosto pálido. Acabou-se. Dei um sorriso amargo, guardei o telemóvel na carteira. Não faz mal. Caminho 10 quilômetros, 20 quilômetros, irei até ao fim. Quem já atravessou as portas do inferno não tem medo da noite. De repente, nas minhas costas, uma luz ofuscante varreu as minhas pernas, projetando uma sombra longa e magra no asfalto. O som grave do motor de um carro aproximou-se lentamente e abrandou. O meu coração deu um salto. Naquela estrada secundária, isolada e com má fama,
Um carro parar ao lado de uma mulher que caminha sozinha às 2 da manhã não era exatamente um bom presságio. Apertei a carteira, recuei 2 passos por instinto, encostando-me ao separador, com o olhar em alta defesa. Era um SUV preto. O vidro do passageiro desceu lentamente, revelando o rosto de um homem desconhecido. Sob a luz fraca, vi que devia ter uns 40 anos, usava óculos de armação fina e vestia uma camisa azul clara, um pouco amarrotada após uma longa viagem. Boa noite. Caminhar sozinha a estas horas numa estrada destas é muito perigoso. O seu carro avariou? Aconteceu alguma coisa? A voz dele era grave e clara, sem ser intrusiva, carregando uma calma estranha. Recuei mais um passo, como uma voz desconfiada e trêmula de frio. Não se passa nada. Estou à espera que a minha família me venha buscar. Obrigada. O homem franziu a testa ligeiramente. O seu olhar varreu rapidamente o meu pijama fino e os meus pés descalços a sangrar. Sem pressa, suspirou e bateu levemente no volante. À espera da família com o telemóvel desligado e a andar descalça a deitar sangue não me parece bem. A esta hora, só passam caminhões de longo curso com motoristas cansados que adormecem ao volante. Além disso, a segurança nesta zona não é famosa. Não tenha medo, não sou má pessoa. Sou advogado, acabo de voltar de uma viagem de trabalho na província. Se não se importar de entrar, levo-a até uma zona residencial ou a uma esquadra da polícia, porque caminhar assim não vai acabar bem. Senti um alívio. O título de advogado e a sua atitude ponderada removeram a minha última barreira. Mais do que isso, o calor do ar-condicionado que saía pela janela era uma tentação irrecusável. Se continuasse a andar, poderia desmaiar de hipotermia antes de encontrar a luz da cidade. Então, por favor, dê. Me bolei até um bocado mais à frente. Morde o lábio. Hesitei um pouco, abri a porta e sentei-me no banco de trás. O carro arrancou de forma suave e estável. O interior cheirava a café torrado e a documentos de papel. O homem não fez perguntas intrometidas. Apenas esticou o braço, pegou num casaco de lã cinzento escuro que estava no banco do passageiro e passou-o para trás. Vista isto para se aquecer, tem o ar-condicionado um pouco frio. Ele olhou pelo retrovisor. Para onde quer ir? Para a casa de familiares ou para um terminal de autocarros? Peguei no casaco. O cheiro masculino e limpo e o tecido grosso aqueceram o meu corpo rígido. As lágrimas quase saltaram, mas engoli-as. Um estranho na rua sentia pena dos meus pés descalços, e o marido com quem partilhava a cama estava disposto a atirar-me para a estrada no escuro por causa de alguns milhares de euros. Obrigada. A minha voz saiu embargada. Não precisa de me levar a casa. Por favor, deixe-me numa loja de conveniência 24 horas qualquer na cidade. O meu telemóvel ficou sem bateria, preciso de um emprestado para ligar aos meus pais. Combinado. Ele acenou com a cabeça e concentrou-se na condução. Nos 15 minutos seguintes, manteve um silêncio absoluto, sem uma única pergunta sobre a razão pela qual eu estava naquela situação miserável. Essa delicadeza fez-me sentir respeitada, algo de que tinha sido completamente privada na casa do meu marido. O carro virou para uma grande avenida no centro da cidade, encostou e parou em frente à vitrine iluminada de uma loja de conveniência. A luz branca de neon deu-me uma sensação estranha de segurança. Tirei rapidamente o casaco para o devolver, pronta para agradecer e sair, mas o homem abriu rapidamente a carteira, tirou 2 notas de 10 euros e colocou-as no apoio de braço entre os bancos, junto com um pequeno cartão de visita. Leve este dinheiro. Entre, compre uma bebida quente e peça o telefone ao funcionário para ligar à sua família. Com o que sobrar, compre uns chinelos baratos, os seus pés estão desfeitos. Fiquei petrificada e acenei com as mãos a recusar. Não, dar-me boleia já foi um favor enorme. Não posso aceitar o seu dinheiro. Ele virou-se para me olhar e a sua voz tornou-se firme, mas compreensiva. Fique com ele. Nas horas de aperto, o orgulho não a vai aquecer. Aqui está o meu cartão de visita. Considere isto um empréstimo de emergência. Quando a sua vida estabilizar, faz-me uma transferência de 20 euros. Hesitei por um momento, mas por fim, a tremer, estendi a mão e peguei no dinheiro e no cartão de visita. Sob a luz da rua, as letras em relevo saltaram à vista. Dr. Vasco, especialista em direito da família e matrimonial.
O meu coração saltou uma batida. Na escuridão mais profunda da traição, o destino levou-me a entrar no carro de um advogado especialista em divórcios. O calor da bondade de um estranho e o título no cartão pareciam um tapinha nas costas, um sinal do universo a dizer-me que era a hora de me levantar. Engoli em seco e baixei a cabeça. Chamo-me Teresa. Obrigada, Dr. Vasco. Prometo que vou entrar em contato para lhe pagar. Abracei a carteira, abri a porta e saí. Desta vez, embora os meus pés ainda tocassem no passeio frio, já não sentia calafrios. O SUV piscou o pisca e fundiu-se na noite. Respirei fundo e empurrei a porta da loja de conveniência. O sino de entrada tocou. O jovem funcionário, que estava a dormitar no turno da noite, deu um salto, arregalando os olhos de espanto ao ver uma mulher de pijama, descalça e a sangrar. Ignorando o constrangimento, fui direta à caixa. Olá, tive um problema e o meu telemóvel desligou-se. Pode emprestar-me o seu telefone? 1 minuto para ligar à minha família. O rapaz ficou perplexo durante uns segundos. Depois pegou no seu telemóvel, desbloqueou-o e entregou-mo por cima do balcão. Marquei de cor o número familiar, levantei a mão a tremer até ao ouvido e o sinal de chamada tocou lentamente no silêncio da loja. Ao terceiro toque, atenderam. Uma tosse familiar e rouca de quem estava a dormir soou. Estou. Quem liga a estas horas? Ao ouvir aquela voz grave e indulgente, o muro de defesa rígido que erguia ao longo da estrada desmoronou-se por completo. As lágrimas começaram a cair, uma após a outra, salgadas nos meus lábios. Pai. Comecei a chorar copiosamente como uma criança. Podes vir buscar-me? O Rui atirou-me para a rua. Menos de 20 minutos depois, o som rasgado de um motor rasgou o silêncio da noite em frente à loja. Pela montra de vidro, reconheci a velha motorizada do meu pai. O meu pai Carlos travou a fundo, nem sequer baixou o descanso totalmente e entrou a correr. Logo atrás dele vinha a minha mãe Maria, com um casaco velho atirado à pressa por cima da roupa de andar por casa. Ao ver-me encolhida numa cadeira de plástico no canto da loja, com o cabelo desgrenhado, o casaco de homem a cobrir-me, a minha mãe correu como uma flecha. Valha-me Deus! Minha filha, como é que ficaste neste estado? Abraçou-me fortemente, com as mãos calosas do trabalho na mercearia, a acariciar-me o rosto gelado. Ela soluçou. O cheiro familiar de pomada de cânfora na roupa da minha mãe invadiu o meu nariz, fazendo-me sentir uma enorme pena de mim mesma. Escondi o rosto no ombro dela. A chorar, o meu pai estacou a 2 passos de distância. O seu olhar não estava fixo no meu rosto pálido, mas sim nos meus pés descalços, sujos de lama e a deitar sangue fresco. O maxilar dele contraiu-se. As mãos magras e com veias salientes de um velho professor fecharam-se em punhos a tremer. Ele murmurou com a voz rouca, a conter uma fúria terrível. Aquele animal teve a coragem de atirar a minha filha à rua neste estado. Avançou, tirou o casaco grosso que vestia, cobriu-me os ombros, abaixou-se, pegou num par de chinelos de plástico que tinha comprado à pressa pelo caminho e calçou-os com as próprias mãos nos meus pés a sangrar. Levanta-te, filha. Vamos para casa. Os teus pais estão aqui. Não tens de ter medo de ninguém. A velha motorizada levou-nos aos 3 pelas ruas silenciosas. O vento da noite batia-me no rosto, mas o abraço apertado da minha mãe por trás e as costas largas do meu pai à frente deram-me uma paz imensa. Em 3 anos de casamento, tinha-me esquecido do que era sentir-me protegida. Quando chegamos à modesta casa, colada à pequena mercearia, o relógio marcava quase 3 da manhã. A minha mãe correu a buscar a caixa de primeiros socorros, aqueceu água, juntou sal e limpou a lama dos meus pés com as próprias mãos. Ao ver os cortes profundos causados pelas pedras, a minha mãe fungava, pegando em algodão com betadine para desinfetar. Dói, arde muito, não é? Coitada da minha menina, ser expulsa de casa à meio da noite como se fosse um cão vadio. O Rui parecia tão calmo e bem falante. Como é que chegou a este ponto, meu Deus? Cerrei os dentes para aguentar o ardor e dei um tapinha suave na mão da minha mãe. Não me dói, mãe. Não chore mais. Vindo da cozinha, o meu pai subiu, trazendo uma chávena de leite bem quente a fumegar. Colocou o leite na mesa de madeira, puxou uma cadeira e sentou-se à minha frente. Tirou os óculos de leitura do bolso da camisa e colocou-os,
um hábito que tinha sempre que analisava cuidadosamente um assunto sério. Bebe para aquecer o estômago e conta ao teu pai. Como foi a história de hoje? Conta tudo tintim por tintim. Não escondas nada, nem tentes defender a família dele. A voz do meu pai era calma, mas com uma autoridade invulgar. Segurei a chávena de leite, o calor passou para as minhas mãos. Respirei fundo e comecei a contar tudo, desde a Fátima a desviar constantemente o dinheiro das despesas para pagar as apostas do Tiago, até a exigência de lhe dar o meu cartão com o salário de 1.500 euros, culminando com o Rui a destrancar a porta e a atirar-me para a estrada nacional à 1 da manhã. A cada palavra, as lágrimas da minha mãe caíam mais intensamente. Ela bateu com força na própria coxa. Estás a ver, Carlos? Eu avisei-te desde o dia do casamento. Não tenho medo que sejam pobres. Tenho medo daquela mentalidade aproveitadora e manhosa. A Fátima é uma víbora e o Rui é um cobarde agarrado às saias da mãe. Viram a nossa Teresa como uma máquina de fazer dinheiro. Ela dobrou as costas para pagar 70% daquele apartamento de 200 mil euros. Todo o recheio e a mobília também foi ela que pagou. E agora expulsam a nossa filha de mãos a abanar. Acabou-se, minha filha. Amanhã pedes o divórcio imediatamente. Vens para aqui, a mãe vende na mercearia. Dá bem para te sustentar. Não tens de passar por esta humilhação. O meu pai manteve-se imóvel, a bater os dedos ritmicamente na mesa de madeira. Passado muito tempo, tirou os óculos e os seus olhos brilharam com uma determinação feroz de quem ensinou décadas numa sala de aula. Tens razão, o divórcio é uma certeza. Um homem que não consegue proteger a própria mulher e ainda se junta à mãe para humilhar e explorar é lixo. Mas o meu pai fez uma pausa e olhou-me diretamente nos olhos. Quando dizes que ela vai sair de mãos a abanar, estás muito enganada. Por que motivo haveria de sair de mãos a abanar? Olhei para o meu pai, perplexa. O meu pai bateu com força na mesa, demarcando cada sílaba. Até uma formiga morde quando é pisada. Tu suportaste tudo pela moral do casamento, mas eles não te trataram como um ser humano. Teresa, o teu pai pergunta-te, vais aceitar que eles te roubem o suor e as lágrimas? Senti o meu peito incendiar-se. A pergunta do meu pai tocou na minha maior frustração e no meu despertar no meio daquela estrada escura. Pousei o copo de leite, endireitei as costas e a minha voz tornou-se fria e afiada. Não, pai, de forma alguma irei aceitar. Aquela casa foi comprada com o meu suor e as minhas lágrimas a trabalhar como gerente, de pés desfeitos durante anos. E o dinheiro da vossa reforma que me deram também lá está. Porque haveria eu de o entregar àquela mulher para ela desfrutar? Vou divorciar-me, mas vou recuperar até ao último cêntimo do que me pertence. A minha mãe inclinou-se, preocupada. Mas filha, a Fátima é horrível, e ainda por cima tem aquele bandido do Tiago. Tu és uma mulher, como vais lutar contra eles? E se eles fizerem uma loucura? Se fizerem uma loucura, há leis para os punir. O meu pai interrompeu a minha mãe. Em que época pensas que vivemos? Para aceitar roubos à descarada, a minha filha é honesta, tem um bom emprego, é educada. Tudo tem de ser feito às claras. Os documentos da casa, os extratos bancários, a prova dos pagamentos da prestação, guardaste tudo? Acenei com a cabeça, com firmeza. Tenho tudo guardado no e-mail e na aplicação do banco. Até as mensagens em que a Fátima me pedia dinheiro, que depois entregava ao Tiago, estão todas guardadas. Lembrei-me do cartão de visita na carteira, tirei-o e coloquei-o na mesa. Esta noite, o senhor que me deu boleia é um advogado especialista em divórcios. Ajudou-me e emprestou-me os 20 euros. Vou contactar o Dr. Vasco para preparar o processo e levar o caso a tribunal. O meu pai acenou devagar. O seu rosto relaxou num misto de orgulho e determinação. Muito bem. Ensinei tantos anos. Sempre ensinei os meus alunos a serem corretos e tolerantes, mas também a saberem defender-se quando são encurralados. És minha filha, não podes cair perante pessoas tão traiçoeiras. Amanhã de manhã, bem cedo, chamo um táxi. Vais entrar naquela casa de cabeça erguida, recolher todos os teus pertences e os documentos importantes e trazer-los para cá. Não fizemos nada de mal, não temos de nos esconder. Vais buscar as tuas coisas de cabeça erguida.
Mas e se o Rui e a Fátima armarem um escândalo e te impedirem? A minha mãe continuava inquieta. Se me impedirem, ligo o gravador e chamo a segurança do prédio ou a PSP para levantar um auto. Respondi calmamente, com o olhar cortante. Querem expulsar-me para ficar com a casa? Vamos ver quanto tempo duram o teatro de falsidade e as lágrimas de crocodilo da Fátima. Nessa noite, deitei-me na cama de solteiro da minha adolescência, a ouvir os grilos no pequeno quintal. Os pés latejavam ligeiramente por causa do betadine, mas no meu íntimo, tudo se tinha tornado maravilhosamente claro e rígido. Já não era a Teresa, a nora que baixava a cabeça com humildade ou cedia por causa da palavra família. Na manhã seguinte, o falso ninho familiar iria receber uma autêntica tempestade. Às 8 da manhã, a luz do sol de início de verão entrava pela janela do meu antigo quarto. Tinha acabado de vestir um fato profissional e apanhado o cabelo num coque quando o telemóvel tocou. No ecrã, lia-se claramente o nome do Rui. Respirei fundo, atendi e liguei o altifalante. E então, passaste a noite a deambular na rua, já aprendeste a lição? A voz do Rui soou cínica, com uma superioridade e falsidade que me deram náuseas. A mãe disse que, por respeito ao nosso casamento, te dá uma última oportunidade. Daqui a pouco passo aí para te buscar, entras no carro e entregas automaticamente o cartão de salário à mãe. Se fores boazinha e pedires desculpa, a mãe esquece o que aconteceu ontem à noite. Dei um sorriso irônico e não o deixei terminar a frase. Não é preciso. Fica onde estás. Estou a ir para aí arrumar as minhas coisas. Dito isto, desliguei e bloqueei o número imediatamente. O meu pai já tinha chamado um táxi que esperava à porta da mercearia. Peguei num saco vazio e entrei no carro com a atitude mais fria e lúcida que já tive na vida. 8:45, empurrei a porta do conhecido apartamento no 12, beiro andar. A casa de 200 mil euros que paguei 70% com sangue, suor e lágrimas, onde escolhi cada móvel com as minhas próprias mãos, agora parecia terrivelmente estranha. Na sala de estar, o Rui estava sentado de pernas cruzadas a mexer no telemóvel. Ao ver-me entrar, deu uma cotovelada no braço da mãe. Fátima desligou rapidamente a televisão e levantou-se num salto. O rosto dela exibiu imediatamente um sorriso falso e meloso. Ó céus, a minha nora já voltou. Eu sabia que estavas apenas a fazer birra. Ontem à noite a mãe também se excedeu um bocadinho. Senta-te aqui que a mãe vai explicar-te. Ela bateu no assento do sofá e pegou numa caderneta poupança vermelha da mesa, levantando-a à minha frente. Olha para isto. Eu queria esconder-te, mas hoje conto-te. A razão pela qual exigi o teu cartão foi para transferir o dinheiro para esta conta poupança. Acabei de abrir e pus lá logo 10 mil euros. Guardo o dinheiro para preparar o futuro de vocês os dois, caso fiquem doentes ou tenham um filho. Achas que uma velha como eu quer o teu dinheiro? Fiquei de braços cruzados no meio da sala. Os meus olhos frios passaram pela caderneta. Uma conta poupança com selo oficial, mas a data de abertura era do mês passado, e esses 10 mil euros não eram exatamente a quantia que ontem mesmo ela exigiu que o Rui arranjasse à pressa para pagar as dívidas do Tiago no jogo. Está a usar adereços falsos para enganar crianças? Pode guardar esse teatrinho. Avancei um passo com uma voz dura. A conta está em seu nome, e é a mim que exige o dinheiro. E se amanhã passar o dinheiro para o Tiago comprar um carro para se passear, fico a chorar? Não pense que eu não sei da dívida de jogo que o Tiago tinha para pagar ontem. O rosto da Fátima paralisou-se, o sorriso torceu-se e desapareceu. Oh, o que estás a dizer? Estou a dizer que não vim aqui para lhe entregar o cartão nem para ser a nora devota. Virei-me para o Rui, enfatizando cada palavra. Vamos divorciar-nos. Amanhã dou entrada dos papéis no tribunal. Arrumem as vossas roupas e preparem-se para sair desta casa. Rui saltou como uma mola, com o rosto vermelho. Estás louca? O contrato promessa desta casa está no meu nome. Que direito tens tu de me expulsar com a minha mãe? Estás no contrato promessa, mas 70% das prestações mensais e todo o dinheiro das obras e mobílias saíram diretamente da minha conta para o banco e para os fornecedores. Tenho todos os extratos bancários. O tribunal fará a divisão com base nas contribuições de cada um, e eu vou comprar a tua parte. Mas de momento esta casa é minha.
Tenho o direito de exigir que os convidados indesejados se retirem. A minha firmeza foi como cutucar um ninho de vespas. As máscaras de hipocrisia caíram. Fátima começou a gritar estridentemente, lançou-se sobre mim, agarrou-me os ombros e abanou-me com força. Sua cabra, queres roubar a casa do meu filho? És uma insolente. Hoje vou ensinar-te uma lição. Usei a minha força para afastar os braços dela. Fátima perdeu o equilíbrio e recuou, aos trambolhões. Os olhos dela estavam vermelhos como os de um animal encurralado. De repente virou-se e correu para o meu quarto. A tua casa, as tuas coisas, vou partir tudo. Quero ver o que me fazes. Crash! Ouviu-se um estilhaço ensurdecedor. Assustada, corri para lá. No chão de madeira, uma caixa de joias em madeira com madrepérola, a inestimável prenda de casamento da minha mãe Maria, tinha sido atirada ao chão por Fátima sem qualquer pena. A caixa abriu-se em fendas e uma pulseira de jade e ouro filigrana, trabalhada à mão, rolou no chão, partida em 3 pedaços. O meu coração apertou-se. Não era apenas valor material, era uma recordação, o símbolo do amor de uma mãe que poupou tudo para a filha que casava. Fátima estava de pé, ofegante, com as mãos nas ancas e um sorriso triunfante. Pronto, chama a polícia. Uma nora a chamar a polícia para prender a sogra. Vamos ver se as pessoas lá fora te cospem na cara a ti ou a mim. Rui entrou logo atrás. Viu a destruição e assustou-se um pouco, mas a sua natureza cobarde fê-lo tomar o partido da mãe. Mãe, Teresa, chega. O que está feito? Está feito. A mãe está de cabeça quente. Não teimes para não atirar mais lenha para a fogueira. Em vez de gritar ou chorar desesperadamente ou envolver-me numa luta física, como eles imaginavam, puxei lentamente o telemóvel da minha carteira. O ecrã continuava brilhante. A aplicação de gravação esteve a correr ininterruptamente durante os últimos 15 minutos. Impus uma linha vermelha, mantendo a minha voz gelada, sem um único tremor. Rui, esta pulseira custou exatamente 1.000 euros. Tenho o recibo da ourivesaria guardado. Esta casa tem câmaras de segurança na sala e o meu telemóvel gravou todas as ameaças da tua mãe. O Código Penal tipifica o crime de dano, e o valor do prejuízo dá fundamento mais que suficiente para um processo-crime, muito mais sendo 1.000 euros. Fátima empalideceu um pouco, mas ainda tentou argumentar com arrogância. Estás a ameaçar quem? Achas que a polícia tem tempo para resolver birras entre sogra e nora? A PSP pode não ter tempo para desavenças familiares, mas vão ter de atuar num caso de destruição de propriedade com provas tão evidentes. Carreguei no botão de gravar e, perante eles, enviei o ficheiro para o meu e-mail pessoal. Agora tens 2 opções. Primeira, pegas no telemóvel e transferes 1.000 euros imediatamente para a minha conta a título de indemnização. Segunda, ligo para o 112 e em 10 minutos a PSP bate a porta para levantar o auto e convidar a tua mãe a ir à esquadra. Escolhe tu, Rui suou frio. Sendo funcionário administrativo, o que mais temia era meter-se em problemas com a lei. Especialmente, ter a mãe na esquadra arruinaria a sua imagem no trabalho. Atrapalhado, puxou do telemóvel, agarrou o braço da Fátima e resmungou com ela. Mãe, o que é que foste fazer? Por que é que lhe foste partir as coisas? Depois virou-se para mim com uma voz submissa. Teresa, eu transfiro já. Não chames a polícia para não prejudicar o meu trabalho. Transfere já. Não tenho o dia todo para ver a tua representação. Respondi secamente. Menos de 1 minuto depois, o meu telemóvel apitou a confirmar que 1.000 euros tinham sido creditados na minha conta. Com indiferença, puxei a minha mala de viagem de cima do armário e comecei a atirar todas as minhas roupas, portátil e documentos importantes lá para dentro. Durante todo esse tempo, Fátima sentou-se na beira da cama, pálida, sem ousar dar um pio. Rui ficou encolhido a um canto, com um olhar impotente. Fechei a mala com um som seco, levantei a pega e ergui-me de frente para aquelas 2 pessoas que tremiam de humilhação. Hoje levo 1.000 euros pelo que destruíram. Quanto aos 70% da casa, ver-nos-emos em tribunal. Não vou perder um cêntimo. Adeus. Virei as costas e saí. O som das rodas da mala a rolar no chão de madeira era leve e firme. A porta do apartamento bateu com estrondo.
trancando para trás toda a hipocrisia e manipulação. Pela primeira vez em 3 anos, depois de me sacrificar por aquela família, senti o ar no corredor estreito maravilhosamente puro e livre. 10h30 da manhã, o sol brilhava forte através do vidro do escritório de advogados numa rua movimentada de Lisboa. Depois de deixar a mala em casa dos meus pais, peguei na pasta grossa de documentos e entrei. O escritório não era enorme, mas estava bem organizado e transmitia seriedade. O Dr. Vasco estava atrás da secretária, a folhear papéis. Ao contrário da aparência cansada da madrugada anterior, vestia uma camisa branca impecável e uma gravata escura, com o olhar perspicaz por trás dos óculos. Ao ouvir o sino da porta, levantou os olhos, surpreendeu-se por um instante e abriu um sorriso calmo. Bom dia, Teresa. Vê-la chegar aqui com essa postura mostra que já está a salvo e que tomou uma decisão. Aproximei-me, puxei a cadeira e sentei-me à sua frente. O meu primeiro gesto foi tirar as 2 notas de 10 euros da carteira, alisá-las e colocá-las alinhadas sobre a secretária, empurrando-as na direção dele. Bom dia, Dr. Vasco. As dívidas pagam-se primeiro, de negócios falamos a seguir. Estes 20 euros valeram a minha vida a noite passada. Obrigada. Vasco riu-se ligeiramente. Não fez cerimônias e guardou as notas na carteira. É uma pessoa honrada. Muito bem. Nos processos de divórcio com partilha de bens litigiosa, a clareza e o controlo emocional são as armas mais afiadas. Então, o que já fez esta manhã? Coloquei a pasta em cima da secretária, tirei os clipes e retirei uma pilha de papéis meticulosamente marcados com marcador fluorescente, acompanhados de uma pendrive. Esta manhã, limpei os meus pertences daquele apartamento. A minha sogra partiu a minha pulseira de jade, o meu dote. Gravei todas as ameaças e a admissão de culpa por destruição de patrimônio e obriguei o meu marido a transferir imediatamente 1.000 euros de indemnização. O dinheiro já caiu na conta e as minhas coisas já saíram. Agora quero avançar com o divórcio e, mais importante, quero reaver 70% do valor da casa e o dinheiro das despesas que ela desviou. Vasco ergueu uma sobrancelha, os olhos a brilhar de pura admiração. Pegou na pendrive, girando-a nas mãos. Excelente. Os seus reflexos e capacidade de recolha de provas são muito mais apurados do que os da maior parte dos clientes que vejo. Não chorou a pedir justiça divina. Usou a lei diretamente para impor limites. Muita coragem. Mas Vasco parou. Puxou uma folha de papel A4 e uma caneta e a sua voz mudou para um tom profissional e cirúrgico. Legalmente, esta guerra não será tão simples como reaver os 1.000 euros hoje. Temos de separar cada questão. Primeiro, a casa. O apartamento foi adquirido após o casamento, correto? Correto. Acenei com a cabeça. Mas a entrada e os 70% das prestações mensais foram transferidos diretamente da minha conta bancária para a conta do promotor e do banco. O Rui apenas partilha a titularidade. Segundo a lei portuguesa, os bens adquiridos durante o casamento são presumidos como bens comuns, caso estejam casados com comunhão de adquiridos. Vasco desenhou um círculo no papel. No tribunal, o advogado do Rui vai agarrar-se a esse facto para exigir que a casa seja dividida 50/50. No entanto, o Código Civil também prevê que a partilha tenha em conta as contribuições individuais. Tem todos os extratos bancários para provar que o fluxo financeiro provém inteiramente do seu rendimento e da ajuda dos seus pais? Empurrei a pilha de extratos já impressos. Tudo aqui. Eu ganho 1.500 euros. Ele ganha 800. Ele entrega tudo à mãe. Eu suportava toda a prestação, a água e a eletricidade. Vasco folheou rapidamente as páginas e acenou. Ótimo. Provas de ferro. Com esta papelada, o tribunal não poderá simplesmente dividir a meio. Fica em vantagem para comprar a parte pequena do Rui ou obrigar-lo a vender e dividir o valor na proporção da real contribuição. Mas o que me preocupa mais é o segundo ponto. O dinheiro para despesas que entregou a Fátima, deu em numerário ou por transferência? A pergunta de Vasco tocou na minha insegurança. A maioria foi transferência, mas de vez em quando dava dinheiro vivo. Recitei. Nas transferências, escrevia sempre no descritivo Teresa despesas supermercado ou alimentação. Ter o descritivo é uma vantagem. Vasco circulou uma linha do extrato.
mas diz que Fátima canalizou esse dinheiro para o seu cunhado Tiago usar no jogo. Tem provas disso? Mordi o lábio e abanei a cabeça. Só os ouvia discutir e o segredo escapava-se. E ontem ela forçou-me a dar-lhe o cartão de salário para pagar uma dívida enorme dele. Não tenho documentos que provem as transferências dela para o Tiago. Vasco recostou-se na cadeira. Entrelaçou os dedos com um olhar profundo. Esse é o ponto fulcral. Se fizer apenas uma acusação vazia, o tribunal rejeita por falta de base probatória. Vamos ter de jogar as cartas todas. Vou apresentar um requerimento no tribunal para exigir o levantamento do sigilo bancário das contas de Fátima e do Rui nos últimos 2 anos. Se houver movimentos anormais transferidos da Fátima para o Tiago ou para casas de apostas, teremos provas de dissipação de bens e de uso fraudulento dos fundos familiares. Nessa altura, o Rui será forçado a devolver o dinheiro ou a abater na sua pequena quota da casa. Ouvir Vasco desatar cada nó fê me sentir aliviada. A frustração acumulada encontrar uma saída limpa e legal. Percebo. Vou procurar todas as mensagens antigas no WhatsApp e gravar chamadas que mencionem o pagamento das dívidas do Tiago para juntar provas. Respondi de forma assertiva. Vasco sorriu satisfeito, mas o sorriso desapareceu rapidamente. Inclinou-se para a frente, baixando o tom de voz com um aviso muito sério. Teresa, no papel, estamos no caminho certo, mas tenho de a preparar psicologicamente para uma guerra suja fora do tribunal. As pessoas habituadas a parasitar os outros, quando vem a presa revoltar-se e ameaçar tirar-lhes a comida, perdem a cabeça. A Fátima não entende nada de leis. Vai usar a lei da selva e a escandaleira. Vasco apontou para o papel. Ela perdeu a fonte de dinheiro e o filho mais novo está atolado em dívidas. Em breve, receberá as notificações do tribunal. Ela não a vai deixar em paz. É gerente de supermercado, certo? É um ambiente de atendimento ao público que valoriza muito a imagem. Prepare-se para que ela vá ao seu local de trabalho fazer peixeirada, a chorar e a fazer-se de vítima, fingindo ser a sogra idosa atirada para a rua por uma nora desnaturada. O aviso do Vasco fez-me sentir um arrepio, não de medo, mas porque sabia que era totalmente verdade. O feitio peixeiro da minha sogra já eu conhecia bem em casa. Levá-lo para a praça pública e arruinar-me o emprego era exatamente o que ela faria. Respirei fundo, endireitei as costas e encarei Vasco com uma calma assustadora. Eu não tenho medo de manchar o respeito pela sogra. O respeito já ficou no asfalto da Estrada Nacional. Se ela se atrever a armar um escândalo no supermercado, vou mostrar a ela e àquela família falsa o que é o feitiço virar-se contra o feiticeiro. Dr. Vasco, dê entrada dos papéis. Do lado de fora do tribunal trato eu dela. 3 dias após o encontro decisivo com o Dr. Vasco, entrei oficialmente com o processo de divórcio litigioso no tribunal. E tal como o Dr. Vasco previu, a tempestade não começou no papel, mas abateu-se diretamente no meu local de trabalho. Receber a notificação para a primeira tentativa de conciliação e perder a Caixa Multibanco Viva, que fornecia 1.500 euros todos os meses, deixou Fátima histérica. Perante o risco de perder a casa, decidiu atirar a sua última gota de vergonha pela janela. Era um sábado à tarde, hora de ponta no supermercado onde sou gerente. Eu estava a rever as validades dos pacotes de leite nas prateleiras, quando ouvi um grande alarido vindo da entrada principal. Valha-me Deus! Ai, que desgraça! Peço aos clientes que vejam esta injustiça. O feitiço vira-se contra o feiticeiro. A minha nora quer matar a sua própria sogra. O grito estridente e queixoso que eu conhecia tão bem gelou-me o sangue, mas recompus-me imediatamente e dirigi-me a passos largos à zona das caixas. No corredor central, Fátima estava sentada no chão de cerâmica. Tinha o cabelo desgrenhado, claramente despenteado de propósito. A roupa caseira que vestia estava amarrotada e gasta, contrastando com o seu habitual visual impecável cheio de anéis de ouro. Cobria o rosto com as mãos, a chorar copiosamente, enquanto batia com os pés no chão. À volta dela, os clientes começaram a parar os carrinhos e os funcionários formaram uma roda, a murmurar. Inês, a minha jovem operadora de caixa, saiu atabalhoada, curvando-se para tentar levantar. Minha senhora, está magoada? Levante-se, por favor, está a bloquear a passagem. Procura alguém. Eu chamo.
Fátima afastou a Inês com um empurrão e apontou-me o dedo no momento em que atravessei a multidão. Quem eu procuro? Procuro essa vossa gerente, aquela Teresa ali, que parece muito arranjada e fina, mas é um autêntico demônio. Só porque ganha bem, despreza o marido. Bateu na sogra e expulsou a família de casa para trazer amantes. Os pais são professores, mas criaram uma filha indecente que não tem vergonha na cara. Os olhares de pena, curiosidade e julgamento recaíram imediatamente sobre mim. Os burburinhos começaram a infiltrar-se nos meus ouvidos. A gerente daqui parecia tão pacata e bate na sogra. Coitado do homem que casou com ela. Que horror hoje em dia as mulheres começam a ganhar dinheiro e querem logo mandar na família do marido. Pobre senhora, deve ter sofrido muito para vir até aqui fazer este desespero. Se fosse a Teresa de há uns dias atrás, talvez estivesse em pânico e roxa de vergonha. Ou talvez tivesse baixado a voz para arrastar para o armazém para esconder a roupa suja. Mas a noite na estrada gelada tinha matado toda a minha fraqueza. O aviso do doutor, Vasco sobre a guerra suja, veio-me à cabeça. Respirei fundo, endireitei-me, levantei o queixo e dei passos firmes até Fátima. Inês, traz-me o megafone que usamos para anunciar as promoções. Ordenei com uma voz fria à caixa, que estava paralisada de medo. Inês acordou do transe, correu à caixa, pegou no megafone vermelho e passou-mo. Liguei-o. O ruído estático abafou os murmúrios da multidão. Segurei o megafone, olhei para os olhos dela que fingiam choro, mas que escondiam uma alegria triunfante. Fátima, a minha voz ecoou pelo corredor do supermercado. Hoje teve o trabalho de vir até aqui fazer este grande teatro. Deve estar cansada, mas esqueceu-se do que lhe disse no outro dia. Já não sou a nora submissa que se calava para ser manipulada por si. Fátima parou, surpreendida por eu não estar em pânico, mas dobrou a aposta. Gritou ainda mais alto, a bater no peito, apontando para os clientes. Estão a ouvir? Estão a ouvir? Chama a sogra atriz de teatro. Roubaste a casa do meu filho, levaste as nossas poupanças e atiraste o meu corpo velho à rua. És um monstro de sangue frio, uma cobra venenosa. Vou fazer com que toda a empresa saiba a tua verdadeira cara. Dei um sorriso de escárnio. Puxei o telemóvel do bolso do uniforme, liguei o Bluetooth e emparelhei-o com o sistema de som do supermercado. O meu lado profissional em gestão de crises veio ao de cima. Diz que lhe roubei a casa e a atirei à rua. Muito bem. Deixemos que todos os clientes ouçam o que está por trás do seu doce sorriso de sogra. Abri o ficheiro de áudio e cliquei no play. A gravação da discussão de há 3 dias ecoou perfeitamente nos altifalantes do supermercado. Atreves-te a responder-me? A casa é do Rui. Mulheres mal saídas da casca a exigirem independência financeira, vejam só. O salário de 800 euros do Rui já está guardado comigo. Agora dá-me o teu cartão de 1.500 euros para eu juntar tudo. A voz estridente de Fátima destruiu instantaneamente a sua imagem de velhinha frágil. Se não dás, põe-te na alheta. Expulsa-a. Rui, abre a porta e deita-a para a rua. Deixa-a morrer de frio para ver se aquela atitude arrogante tem cura. O som da gravação revelou o seu grito cruel na estrada nacional e terminou com o estrondo da caixa e a pulseira de jade de 1.000 euros a partir-se. O supermercado ficou num silêncio sepulcral. As donas de casa que antes me julgavam estavam de boca aberta a olhar para a Fátima com espanto e nojo absoluto. A multidão mudou de lado instantaneamente. Obrigar a nora a dar o cartão para pagar as dívidas de jogo do outro filho, expulsar a nora para o meio da estrada à noite e partir as coisas dela? Que sogra é esta? É um monstro. Que pouca vergonha. Quase fomos todos enganados por esta mulherzada. O rosto da Fátima passou de vermelho a pálido, com os lábios a tremer. Nunca imaginou que eu tivesse guardado provas e tivesse a coragem de lhe fazer frente de forma tão brutal à luz do dia. A vergonha fez com que tentasse levantar-se, a gaguejar uma desculpa. Tu usaste inteligência artificial para forjar a minha voz. Estás a difamar-me. Já chega de mentiras. Gritei pelo megafone, uma voz firme que esmagou a sua desculpa pífia. Retirei da minha pasta uma cópia autenticada dos extratos bancários e agitei-os em frente da multidão. Isto são os extratos bancários que provam que paguei 70% da entrada da casa e todas as prestações.
E este é o comprovativo de 1.000 euros que obriguei o Rui a pagar-me por ela ter destruído a minha pulseira de ouro. Ouça bem, Fátima. Já dei entrada com o divórcio. O tribunal fará a justiça. Como não conseguiu roubar-me mais dinheiro para sustentar o vício do jogo do seu filho, vem para aqui usar a sua máscara de sogra para fazer peixeirada, destruir a minha reputação e obrigar-me a retirar a queixa, não é? Fátima recuou a tremer, mal se aguentando em pé. A sua arrogância peixeira foi aniquilada perante as provas de ferro e a determinação implacável da nora que outrora ela desdenhara. Puxei do meu rádio, carreguei no botão, a minha voz ecoou tranquila. Atenção, seguranças. Nuno, temos uma pessoa a causar desacatos na zona das caixas. Agradeço que acompanhem a senhora até a rua. Se a senhora resistir, liguem para o 112 e peçam à PSP para levantar o auto por perturbação da ordem pública e difamação. Ao ouvir PSP e auto, Fátima apanhou um susto, revelando a sua verdadeira natureza cobarde. Agachou-se à pressa para apanhar a sua mala do chão. Espera para ver. Isto ainda não acabou. Cabra, sibilou por entre os dentes, antes de recuar rapidamente a evitar os olhares de desprezo de dezenas de pessoas. Cruzei os braços e respondi com um sorriso irônico e desafiador. Fico à espera da sua família inteira no tribunal. Adeus. Fátima saiu a correr pelas portas de vidro do supermercado, misturando-se no trânsito e nos peões da rua como uma sombra a fugir da luz. Quando desapareceu completamente, desliguei o megafone, virei-me para os clientes e funcionários e curvei-me num sincero pedido de desculpas. Lamento profundamente o barulho que acabou de afetar a vossa experiência de compras. Como pedido de desculpas, a gerência oferecerá a todos um vale de desconto de 10% nas compras efetuadas nesta próxima hora. A multidão deu um murmúrio de aprovação, algumas pessoas começaram a bater palmas. Várias senhoras mais velhas vieram dar-me pancadinhas no ombro, dizendo: "Muito bem, menina, as mulheres têm de ser assim. Tens de ter as costas direitas e não deixar que te pisem e te suguem o trabalho." De volta ao pequeno escritório lá atrás, sentei-me na cadeira e soltei um longo suspiro. As minhas mãos debaixo da secretária ainda tremiam de tensão, mas o meu peito enchia-se de um prazer extremo. O Dr. Vasco tinha razão. Lidar com quem joga sujo requer sangue frio e provas irrefutáveis. A batalha no supermercado estava ganha, mas sabia que aquela família não me iria largar com tanta facilidade. No domingo de manhã, um dia depois da peixeirada da Fátima, eu estava no meu antigo quarto a rever as mensagens antigas no WhatsApp, à procura de mais pistas, quando ouvi conversas na sala. Espreitei pela fenda da porta. Os meus pais estavam a receber visitas. A dona Rosa, a presidente da junta lá do bairro, que se mete na vida de todos, e a tia Lourdes, tia do Rui. Dei um sorriso irônico. Exatamente. Quando o teatro de vítima falhou, mandaram as suas embaixadoras da paz para usarem a velha chantagem moral. A tia Lourdes, com uma blusa de flores de seda e um sorriso falso, pousou um cesto de fruta na mesa. Senhor Carlos, Dona Maria, que casamento não tem umas picardias. O meu sobrinho Rui é um bocado submisso à mãe, sim, mas gosta da mulher. A vossa Teresa exaltou-se e foi-se embora, o que é mal para todos. Uma mulher casada tem de perdoar, tem de fechar os olhos. Roupa suja lava-se em casa. Ir para o local de trabalho fazer escândalo só envergonha ambas as partes. Não acham? A dona Rosa meteu logo a colher. É verdade, senhor Carlos. Ontem soube que a Teresa difamou a sogra no supermercado e a dona Fátima chorou tanto que até teve um pico de tensão. Ficou nos 200. Mesmo que ela não tenha razão, é a vossa sogra, uma senhora mais velha. A Teresa está a ser demasiado dura. Mulheres que ganham muito dinheiro e não sabem calar-se, acabam sozinhas. Aconselhem a rapariga a retirar o processo do tribunal e a ir pedir desculpa à sogra para trazer paz à casa. Ouvindo isto, a minha mãe ficou vermelha de fúria. Ia ripostar quando meu pai levantou a mão para a parar. O meu pai tirou calmamente os seus óculos de leitura e pousou-os na mesa. O som metálico soou forte. Cruzou os braços com a severidade de um antigo professor a dominar o seu rosto. Dona Lourdes, Dona Rosa. O meu pai falou com uma voz grave e ponderada. O roupa suja lava-se em casa funciona, então por que é que, à meio da noite,
No meio do nada da estrada nacional, a Fátima atirou a minha filha para fora do carro. Descalça, apenas de pijama. Nessa altura, onde é que as senhoras estavam para ver se isso envergonhava alguém? Onde estavam para dizer a Fátima para fechar os olhos? Lourdes engasgou-se. Oh, Carlos, a Fátima estava furiosa e perdeu a cabeça. Além disso, a Teresa foi insolente. Insolente onde? O meu pai bateu na mesa, interrompendo Lourdes. A Teresa trabalha de sol a sol para pagar a prestação de 70% de uma casa que o vosso menino usufrui. A água, a luz e a comida eram pagos por ela, enquanto o vosso Rui pega no ordenado de 800 euros e dá tudo à mãe. Isso é ser insolente ou ser explorada. Vocês vêm para aqui com a vossa velha moral da nora dedicada para tentar forçar a minha filha a entregar o ordenado para sustentar o vício de jogo do irmão dele? Desculpem, mas eu sou professor. Ensino moral, ética e dever, mas não ensino ninguém a ser escravo de exploradores. Dona Rosa, vendo o ambiente a aquecer, tentou baixar o tom. O senhor, Carlos exagera, a Fátima apenas quis guardar o dinheiro para o futuro deles. O meu pai sorriu friamente, encheu a chávena de chá para as convidadas e continuou. Não precisam de vir em defesa dela. Se houvesse boas intenções, o Rui Jacá tinha vindo pedir perdão à minha filha de joelhos. Em vez de se esconder atrás das saias da mãe e usar os vossos discursos balofos, os assuntos resolvem-se em casa quando as duas pessoas se respeitam. Quando já só te veem como uma máquina de fazer dinheiro, expulsa-se e resolve-se em tribunal. E para ser claro, eu apoio o divórcio da minha filha. Por favor, bebam o vosso chá e levem a vossa fruta. De futuro, não voltarei a receber visitas daquela parte da família. Levando com esta lição nos dentes e expulsas de mansinho, as duas senhoras ficaram roxas de vergonha. Levantaram-se, resmungaram qualquer coisa entre os dentes sobre o mau feitio da Teresa e foram-se embora. Encostada à porta do meu quarto, chorei, não de tristeza, mas de alegria e gratidão. As palavras do meu pai eram o meu escudo impenetrável contra os venenos sociais. Nesse momento, o meu telemóvel vibrou com o nome do Dr. Vasco. Limpei as lágrimas, limpei a garganta e atendi. Bom dia, Vasco. A voz de Vasco soou com a agudeza de um caçador que acaba de apanhar a sua presa. Teresa, excelentes notícias. O requerimento foi aceite e conseguimos ter acesso aos extratos da Fátima e do Tiago dos últimos 2 anos. Aquilo que suspeitávamos é totalmente verdade. O meu coração disparou. Explique-me. Nos últimos 24 meses, sempre que a Teresa transferia os 500 euros, ou em ocasiões em que transferiu somas avultadas, como aqueles 1.000 ou 2.000 euros, no dia seguinte, ou até horas depois, o dinheiro voava diretamente para a conta do Tiago. E o pico? Há 6 meses transferiu-lhe 15.000 euros dizendo que era para criar um fundo para quando tivessem um bebê. Lembra-se? Cerrei os dentes. Lembro. Ela disse que os metia numa conta poupança em nome nosso. Fui parva e acreditei. Nesse mesmo dia, Vasco continuou de forma enérgica. A Fátima transferiu os 15.000 euros para a conta bancária de um estande de carros usados na zona de Sintra. O comprador do carro era o próprio Tiago. E pior, no último mês, tem havido dezenas de transferências das contas dela para 3 indivíduos que não sabemos quem são, com o descritivo de dívidas Tiago. Foi enganada, Teresa. Ela não apenas desviou dinheiro para alimentar a casa, ela desviou sistematicamente os 15.000 euros do vosso filho para comprar um carro e pagar os vícios de jogo ao filho mais novo. Um suor frio correu-me pela espinha. O nojo era tal que me deixava com náuseas. Poupar para o vosso futuro, dizia ela, e o Rui fechava os olhos para encobrir os roubos. Dr. Vasco, a minha voz estava fria, sem sombra de emoções. Peço-lhe que junte todas essas provas e as integre no processo. Já não é apenas um divórcio. Quero que ela devolva cada tostão. Se não tiver como pagar, avançamos com uma queixa-crime por burla e burla qualificada. Vasco respondeu imediatamente. A família deles falhou em toda a linha no supermercado. Agora vão levar com esta bomba jurídica. Eles não vão ficar calados. Tenha cuidado. O seu cunhado, endividado e encurralado, pode cometer loucuras. Quem comete loucuras vai para a prisão, respondi. Desliguei a chamada. Na quarta-feira à tarde, começou a chover torrencialmente em Lisboa.
Tinha acabado o meu turno no supermercado e preparava-me para chamar um táxi quando o telemóvel tocou. 4 chamadas de números desconhecidos. A 5ª chamada, franzi a testa e atendi. Teresa, sou eu. Por favor, não desligues. O Rui soava em pânico, rouco, sem a sua postura arrogante. O que queres? Além do divórcio, não temos mais nada para falar. Respondi seca. Estou debaixo da paragem de autocarro à frente do teu supermercado. Está a chover e estou completamente encharcado. Teresa, 5 minutos. Imploro-te. É uma questão de vida ou de morte. Não tenho mais a quem recorrer. Hesitei, mas a cautela avisou-me que devia ver que novo espetáculo a família tinha montado. Abri o guarda-chuva e atravessei a chuva intensa até ao café do outro lado da rua. Quando entrei, surpreendi-me por alguns instantes. O Rui estava sentado a um canto, completamente lastimável. A camisa colada ao corpo, o cabelo desarranjado, os olhos encovados injetados de sangue. Em poucos dias, parecia ter envelhecido uns 10 anos. Levantou-se de rompante. Senta-te. Estás molhada? Ao que vens? Não tenho tempo para ser atriz da tua novela. Cortei a conversa logo ali, mantendo a distância. O Rui engoliu em seco, amarrotou os guardanapos na mão, juntou as palmas das mãos num gesto de súplica a tremer. Teresa, imploro-te, salva o Tiago. Salva esta família. O que tem o Tiago? A tua mãe não lhe tinha acabado de comprar um carro novinho em folha para ele se exibir? Zombei. Ele olhou-me com os olhos muito abertos, não percebendo como eu sabia do carro, mas o pânico dominou-o e começou a soluçar. O Tiago foi levado para a prisão preventiva ontem à noite. Ele penhorou o carro para ter dinheiro para o jogo, perdeu tudo, envolveu-se numa briga e atirou uma garrafa à cabeça de um tipo. O rapaz sofreu um traumatismo craniano. Está no hospital. A família do rapaz vai formalizar queixa-crime por ofensa à integridade física grave. A não ser que nós lhes paguemos uma indemnização de 15.000 euros amanhã e eles retiram a queixa. Senão o Tiago vai mesmo para a prisão. Cruzei os braços e ouvi isto com um amargo sabor de vingança. Pois então, sem dinheiro e sem saída. A verdade tinha finalmente vindo ao de cima. O Rui atirou-se para a frente da mesa, com um ar de desespero e suplício. Teresa, sei que errei, a mãe também. Peço desculpa 1000 vezes, mas ele é meu irmão, é o meu sangue. Não posso vê-lo ir para a cadeia. As poupanças da mãe esgotaram-se. Por favor, retira a queixa. Vamos vender o apartamento. Ou damos metade da casa já, e dás-me tu os 15.000 euros vivos para eu os indemnizar. Prometo-te. Peço dinheiro emprestado para o resto da vida. Serei o teu burro de carga para pagar a minha dívida para contigo. Uma gargalhada soltou-se-me da garganta. Não de alegria, mas de escárnio. Ri tanto que as lágrimas vieram-me aos olhos. Rui ficou assustado. Do que te ris? Bati a mão na mesa. O sorriso morreu e transformou-se em gelo. Rio-me da tua cobardia. Falas em sangue e em não o poderes abandonar? E à 1 da manhã na Estrada Nacional, quando me atiraste porta fora, fui a tua mulher? Ou fui o quê para ti? Eu estava descalça no frio e pensaste que era a tua família? Não. Juntaste-te à tua mãe para me atirar para o meio dos lobos, e só porque não te dei o meu salário para sustentar o vício do jogo do teu irmão. Rui baixou a cabeça, os lábios tremiam e não saía voz. Apontei o dedo à sua cara. Falam em vender a casa a meias. Com que direito? Fui eu quem a pagou. Além disso, esses 15.000 euros que tu pedes são exatamente os 15.000 euros que eu dei à tua mãe há meio ano para poupar para um bebê e que ela usou para comprar o raio do carro para o teu irmão. O meu dinheiro e o meu suor. Vocês já os roubaram e agora tens a lata de me vir pedir que te dê metade da minha própria casa para salvar o teu irmão criminoso. Rui levantou o rosto, completamente pálido. Como? Como sabes do carro? Não só sei do carro, como o meu advogado já entregou em tribunal as cópias das transferências que mostram como a tua mãe desviou o meu dinheiro. Bati-lhe com esta dura realidade. Achas que sou a vossa marioneta? Deixo as coisas muito claras. Não há venda da casa nem retiradas de queixas. O teu irmão cometeu um crime, agora o braço da lei vai cair sobre ele. O lugar de caloteiros criminosos como ele é na prisão. Sem conseguir mover-me,
A máscara de coitadinho do Rui rasgou-se por completo. A sua verdadeira natureza egoísta regressou. Rangeu os dentes e olhou para mim. És assim tão desumana? Achas que se me encostares à parede eu não tenho saída? Se não me ajudares, recuso-me a aparecer no tribunal e travo o divórcio. Pode durar 3 ou 4 anos. Vamos ver quem sai a perder. Dei um sorriso ligeiro. Levantei-me e fechei o casaco. Olhei para aquele homem e só vi pena e desprezo. Como queiras. Tirei 5 euros, atirei para a mesa para pagar a água dele e concluí. Arrasta o processo o que quiseres, mas acho que é melhor ires tratar do teu irmão primeiro. Eles não te deram um prazo até amanhã, o tempo do teu maninho está a esgotar-se. Virei costas, deixei-o naquele café. O som de um trovão ecoou fora. Às 10 da manhã de quinta-feira, apenas a umas horas do fim do prazo de indemnização. O Rui e a família fariam o impensável. Eu estava a rever as frutas na prateleira. A Inês entrou em pânico a dizer que o Rui estava à porta do supermercado, de joelhos no passeio, a chorar agarrado ao meu nome, e todos os clientes estavam a olhar. Saí de lá. Lá estava o Rui, completamente de rastos, ajoelhado nas calçadas portuguesas de Lisboa, a esconder o rosto nas mãos, aos prantos. Mal me viu sair, correu até mim, abraçou as minhas pernas, como uma sanguessuga, gritando: Teresa, a minha mãe, a minha mãe. A minha mãe ouviu do Tiago ir para o hospital prisão e desmaiou. Está com um enfarte agudo do miocárdio. Está no hospital de Santa Maria. O médico disse que precisava de operar e colocar um stent urgentemente. Custa dezenas de milhares de euros no privado. Teresa, eu peço-te. Ela é tua sogra. Tens de assinar a autorização de hipoteca da casa. Assim podes salvar-lhe a vida. Eu trabalho que nem um cão a minha vida toda para te devolver. O público à minha volta, como era de se esperar de pessoas que não conheciam o resto da história, começaram a olhar-me de lado. Tadinha da senhora, ela parece não querer saber. Numa situação de emergência de vida ou morte, o dinheiro é o menos. Chantagem emocional, teatro, pensei. Fiquei quieta e olhei para a folha A4 amarrotada que ele esticava a tremer. Puxei a folha. O timbre do papel dizia: Hospital de Santa Maria. Nome do doente: Fátima, 58 anos. Diagnóstico: enfarte agudo do miocárdio e 21. Requer intervenção urgente. Embaixo, uma assinatura e um selo redondo vermelho. Parecia quase real, mas 3 anos com aquela família acordaram o meu cérebro. Primeiro buraco. Hora da admissão 21:30 de ontem. Se a Fátima estava entre a vida e a morte desde ontem, por que não estava ele aflito no hospital, mas sim a ajoelhar-se de fato e gravata às 10 da manhã? Segundo buraco e o pior. O carimbo. Ao processar dezenas de guias de remessa de produtos do supermercado todos os dias, a tinta de um carimbo real não se iguala a esta impressão de scan a cores. Dobrei o papel e atirei-o ao chão. Rui. Falei bem alto para que toda a gente ouvisse. Ontem imploraste-me no café 15.000 euros para o teu irmão Tiago se safar. E agora, ironia do destino, a tua mãe tem um enfarte agudo do miocárdio que custa precisamente isso numa cirurgia. Não podias ter ensaiado melhor a tua fraude? O rosto dele perdeu a cor, mas continuou. Tu, o que dizes? A minha mãe a morrer e tu desconfias. Liguei logo ali pelo altifalante para o serviço de urgências do Santa Maria. Atenderam. Bom dia. Poderia ver nas admissões da cardiologia entre ontem à noite e esta manhã se uma doente chamada Fátima, 58 anos, foi admitida com enfarte? Ouviu-se as teclas e a cada segundo o Rui ficava mais branco. Tentou tirar-me o telemóvel, mas o segurança Nuno travou-o. Dona, a voz do hospital soou. O nosso sistema não tem registro de qualquer Fátima na cardiologia admitida ontem ou hoje. Aliás, nem na urgência geral. Muito obrigada. Desliguei o telemóvel. O rosto do Rui quebrou, o murmúrio de pena converteu-se em nojo do público. Seu monstro mentiroso. Forjar papéis para fingir uma morte e sacar o dinheiro à mulher? Rui não perdeu a face pela segunda vez. Transformou-se num animal raivoso. Atirou-se a mim com raiva. Vais ver. Vais arruinar a vida da minha mãe e atirar o meu irmão para a cadeia. Eu juro que te destruo. Se ele for para a prisão, a tua vida vai virar um inferno. Farei o que for preciso. Dei de ombros.
Vais ameaçar-me com que crime à frente de tanta gente? Segurança Nuno, expulsem este vagabundo. E se atrever a voltar a meter o pé aqui dentro, liga logo à PSP que temos aqui fraude de documentos médicos. Ouvir falar da polícia e fraude, a sua cobardia saltou à vista. Recuou, pegou no falso papel e apanhou a moto, fugindo pela estrada fora de forma patética. A peça teatral caíra. O Tiago foi então presente a juiz e encaminhado para a prisão preventiva à espera de julgamento. Mas eu desconhecia do que uma sogra levada ao desespero é capaz de fazer. Na manhã seguinte, no meu escritório do supermercado, a minha mãe liga-me aflita e desesperada. Teresa, vem já para o hospital de São José. O teu pai desmaiou. Deixei a caneta cair. Mãe, como? O pai estava ótimo de manhã. A cabra da Fátima, Teresa. Enlouqueceu. Foi à escola do teu pai. Ele reformou-se, mas passa por lá todos os dias a caminhar. Ela e umas mulheres contratadas prenderam uma faixa vermelha à porta da escola. Dizia: Professor Carlos, cria filha para roubar a casa e bater na sogra. E gritavam o nome do teu pai à frente dos alunos. O coração do teu pai não aguentou tamanha humilhação. A tensão arterial disparou e desmaiou na calçada. Senti o peito ferver e uma nuvem de raiva tapar-me os olhos. Apanhei um táxi e pedi imediatamente ao Vasco que visse a situação da escola. Quando entrei nas urgências do São José, lá estava o meu velho pai, o professor exemplar, de fato e gravata, entubado, pálido. A minha mãe estava debruçada a chorar. Agarrei a mão fria do meu pai e desatei a chorar. Desculpa, pai. A culpa foi minha. Nunca devia ter esperado tanto. Não deviam ter te feito isto. Ele abriu devagar os olhos e acariciou o meu rosto. A culpa não é tua, minha filha. Choro porque o meu coração dói de saber que viveste anos encurralada por um ninho de víboras e não o consegui evitar. Levantei-me a enxugar a lágrima. Quando me tocavam no dinheiro, usava o Código Civil e os advogados. Quando tocam na vida e reputação do homem que mais admiro em toda a minha vida, vai arder tudo. O advogado Vasco entrou nas urgências com uma pasta preta. Teresa. Tivemos acesso à câmara de segurança da escola. O vídeo prova a colocação do cartaz, as ofensas com megafone. É difamação agravada, artigo 180 do Código Penal, e injúrias. E pelo pico de tensão grave que levou seu pai às urgências, vamos apresentar uma queixa-crime imediatamente. Tenho aqui as assinaturas e o relatório médico. Sem hesitar, assinei. Às 4 da tarde daquele mesmo dia, a Fátima estava sentada com as pernas traçadas na esquadra da PSP, em atitude de peixeira convencida, que depois de difamar estava tudo bem. Mas quando entrei, eu e o Vasco fomos falar com o chefe. Senhor guarda, eu não fiz mal, eu só exigi justiça. Eles roubaram o meu filho. Ela choramingava. O oficial atirou o dossiê à mesa com um estrondo. Dona Fátima, o que cometeu é o artigo 180 e injúrias perante menores. O doutor Vasco puxou o relatório médico e do relatório da Câmara e finalizou o último estandarte. Anexamos ainda os 15 mil euros em fundos mal adquiridos para os quais avançaremos para os processos adequados, juntamente com este processo-crime de difamação agravada. Perante o risco de ir à prisão após ouvir a sua vida destruída, a Fátima sentiu as pernas ceder, escorregou da cadeira para o chão da esquadra, sem vergonha nenhuma rastejou para o lado da minha perna, agarrava as calças e soluçava lágrimas desta vez reais. Teresa, filha, tem pena. Retira. O Rui, o meu Tiago na cadeia e eu e ele na desgraça. Retira as queixas, filhinha. Gelei o meu olhar, livrei-me das mãos sujas dela e proferi. Quando a senhora esmagou o respeito do meu pai, não pensou em piedade, e quando me quis atirar para a estrada nacional à noite, também não considerou a família. Não sou a sua filha. Vou retirar cada cêntimo à casa. O Tiago vai apanhar o que merece. A Fátima também irá pelas difamações. A justiça não se abala por lágrimas de crocodilo. Nessa hora, o Rui entrou esbaforido na esquadra. Viu a mãe humilhada num processo e paralisou olhando-me assustado. Esfria, Teresa. Virei as costas aos dois e saí da esquadra ao lado do advogado. A justiça trata das vossas contas agora, pensei. Do lado de fora, o céu da tarde de Lisboa tinha sol e ar limpo. A brisa dissipava a pior parte do meu passado.
tudo acabar agora com a justiça ao meu lado. A história de hoje fica por aqui. Se a mensagem chegou até si, por favor, subscreva o canal e partilhe para darmos visibilidade a estas histórias reais de coragem e limites. Adeus e até o próximo vídeo.